Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu venho falar com vocês sobre algumas dúvidas que muita gente ainda tem, que é como funciona o diagnóstico psicopedagógico, como funciona esses atendimentos, tá? Eu vou vir falando com vocês de como eu faço, tá? Desde o início até o final das sessões, tá? Cada um aí tem a sua forma de estar fazendo, né? Como, por exemplo, na anamnese, tem pessoas que fazem no início, tem pessoas que fazem no final. Aí, cada um tem que ver a forma que fica, que vocês se sentem mais confortáveis de estarem fazendo essa anamnese. Então, vamos lá. Vamos começar desde o início. A partir daquele momento que os pais ou os responsáveis pela criança entram em contato com você pelo telefone, tá? Então, quando eles entram em contato, a grande maioria deles vem como se fosse marcando uma consulta em um médico, como eles vão vir, vão passar por você, psicopedagogo, e dali eles já vão ter o diagnóstico e já vão finalizar o problema. Então, assim, quando eles te procuram, eles não sabem ainda quem é esse profissional. Então, o primeiro empenho e desempenho do psicopedagogo é o que? Esclarecer quem nós somos, esclarecer qual é o nosso trabalho perante aquilo que o pai, a queixa que o pai nos traz, né? Porque alguns vêm pela queixa da escola, outros vêm porque o pediatra ou o neuropediatra encaminhou, e outros vêm porque já descobriram que, aliás, descobriram não, eles acham que o filho tem tal coisa, então eles já chegam dando o diagnóstico dele para a criança e eles só querem de você o laudo. Então, assim, qual é o seu papel de imediato com esses pais? Então, por telefone, você já sente aquilo que o pai quer. Eu, de imediato, gente, eu não explico muita coisa para os pais por telefone. Porque o primeiro que eu acho que aquele negócio de telefone ou até mesmo via WhatsApp, muitas pessoas se fazem entender muito bem, né? Mas muitas pessoas você explica uma coisa e a pessoa entende outra. E quando é pelo WhatsApp, quando é por telefone, você não consegue sentir o que a família entendeu. Então eu dou as primeiras, aquilo que a pessoa está perguntando, eu falo assim por cima, bem superficial, qual é o trabalho do psicopedagogo, mas eu já falo para a pessoa, vamos agendar um horário que eu vou explicar direitinho qual é o meu papel, o que eu vou fazer e o que vocês precisam fazer, como vai ser esse processo. Então, quando eu falo assim para os pais, para que eles venham comigo, geralmente eles já marcam a primeira sessão, tá? E ali a gente vai conversar, eu vou explicar para eles o que é que o psicopedagogo faz, porque às vezes a criança ela tá ali, o problema dela não é aprendizagem, o problema dela é emocional, então ele precisa saber que depende do que a criança está passando naquele momento, não é com o psicopedagogo que ela tem que passar, é com outro especialista, né? Então isso pode acontecer. Então assim, de imediato você vai explicar para o pai quem é você, qual é o seu trabalho, o que o psicopedagogo faz. Eu não vou entrar agora em questão desse trabalho, do que o psicopedagogo faz, da atuação do psicopedagogo. Eu já fiz outro vídeo sobre isso. Então, assim,
Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, tem bem assim, eu fiz um outro vídeo explicando bem qual é o trabalho do psicopedagogo, tá? Então assim, você precisa saber qual é o seu papel perante aquela criança, perante aqueles pais, né? O que eles querem de você é que eles estão lá apresentando para você um problema e eles querem a solução, ponto. Só que essa solução que eles querem, eles precisam saber que nós vamos andar juntos e nós vamos trabalhar em equipe. Não é só você que vai trabalhar, né? A gente vai ter que trabalhar com os pais, com a criança, com a escola, né? A gente vai ter que unir todo mundo ali para a gente saber realmente o que é que está acontecendo com a criança. Se a criança está passando por uma defasagem escolar, uma defasagem em uma ou mais matérias na escola, ou se essa criança apresenta algum transtorno. Então, isso a gente precisa fazer testes, a gente precisa fazer várias testagens com as crianças, para que então a gente venha a descobrir e dar o diagnóstico. Psicopedagogo não dá diagnóstico, psicopedagogo dá hipótese diagnóstica, gente, não esqueçam disso, tá? Então, assim, na primeira sessão ali com os pais, eu tive o primeiro contato telefônico, encaminhei eles vieram até mim, conversamos ali, eu falei qual vai ser o meu trabalho como psicopedagogo, o que é que eu estou oferecendo para eles. Ali eu vou estar falando também da toda a parte burocrática, tá? Porque eles precisam sair dali sem dúvida nenhuma, tá? Tanto que esse primeiro contato com os pais eu geralmente deixo para em torno de 2 horas. Porque ali eles vão vir com todas as perguntas, eles vão vir com 1001 dúvidas e você precisa estar disponível para sanar todas, tá? Para que não fique nenhuma dúvida entre ele e nem para você. Para que você também não venha a ter problemas futuros. Porque depois ele pode cobrar garantias da parte do psicopedagogo, onde na realidade nós não podemos dar essa garantia. O que nós podemos fazer é oferecer um trabalho eficiente. Isso nós podemos, porém nós não sabemos realmente o que acontece com essa criança, né? Isso tudo nós vamos passar agora por um processo de averiguação, tá? Então eu vou explicar tudo isso para esses pais, deixar eles bem cientes de tudo. Vamos fazer um contrato. Também não vou entrar, não vou abrir muito, tá, gente? Porque eu já fiz um outro vídeo também sobre contrato, sobre organização do teu espaço psicopedagógico. Não vou falar sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos fazer contrato, vamos estar deixando tudo certinho, como que funciona os horários, para que você não tenha problemas. E nem os pais também, tá? Então, nós fizemos essa primeira sessão, que na realidade eu não chamo de primeira sessão, eu chamo de um contato que os pais vêm, ou a primeiro contato comigo, tá? E depois eu vou fazer um outro vídeo, porque muitas pessoas também me perguntam, cobro ou não cobro? Posteriormente eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Mas não quero me ater a outras informações além dessa do diagnóstico psicopedagógico, que é muito grande, tá? Então, depois disso, os pais saíram de lá, sem dúvida nenhuma, você passou todas as informações, eles já sabem quem é o psicopedagogo, eles já sabem o que você vai fazer com o filho ou filha deles. Então, ali começa as sessões psicopedagógicas. Eu, particularmente, isso sou eu, Valquíria, prefiro fazer assim, tá? Na primeira sessão, que aí sim eu chamo de primeira sessão, porque aí eu já começo a avaliação, tá? Quando os pais concordam estar fazendo, já, no caso seria já a segunda, mas
Aquela outra eu deixo para trás. É de agora em diante eu vou contando as sessões, tá? Quando o pai fala para mim, eu quero fazer, então aí a gente começa da anamnese. A anamnese, gente, você encontra uma infinidade na internet. Porém, o que acontece? Você tem que fazer uma anamnese muito bem feita, muito bem elaborada, porque dependendo daquilo que a criança vai apresentando para você, não é legal você ficar chamando os pais para ficar tirando dúvida. Então, assim, pergunta tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, desde quando a mãe ainda nem imaginava estar grávida, como foi a gravidez, o que aconteceu na gravidez, quando a criança nasceu, quais foram as primeiras atividades da criança, como era a rotina da criança, enfim, gente, procurem na internet muitas, como eu falei anteriormente, tem muitas anamneses. Junte todas, junte o máximo de informações que vocês puderem, o máximo. Rotina da criança de antes, a rotina da criança hoje, como é que é a rotina dessa criança, como é a rotina dessa família. Porque às vezes muita coisa no caminhar da sua averiguação, você vai ver que às vezes a criança ela desperta algumas defasagens que você está vendo que ali o problema da criança com a aprendizagem está relacionado aos pais. Então você precisa saber coisas ali. E quando você procurar essa anamnese, você já tiver ela posta, leia muito ela, tenha assim muito ciente daquilo que você vai perguntar, para que quando você for conversar com os pais, esse jogo de pergunta e resposta não seja uma coisa fria, simplesmente seja uma conversa. E ali você vai anotando tudo que eles estão falando, mas dentro de uma conversa. Porque se ficar aquele jogo de resposta, pergunta e resposta, eles vão falar para você sim, não. Então vai acabar ficando uma coisa muito fria e você acaba não tendo total embasamento para tudo aquilo que você precisa. Então tenha em mãos uma ótima anamnese. E por mais que às vezes você fale, essa anamnese tá boa, depois com o tempo você vai adaptando essa anamnese, tá? Então, primeira sessão, fizemos a anamnese, tá? Trouxe ali a queixa dos pais, né? A queixa dos pais vamos lá. Vamos supor que os pais, eles acham que a criança é muito desatenta, inquieta. Então, quando eles falam assim, desatenta, inquieta, você já ergue as anteninhas e fala, TDAH. Só que nós não podemos achar nada. Eu costumo dizer, gente, não perdemos nada para achar nada. Tudo tem que ter embasamento científico, tá? Então, eu acho que é TDAH. Por que eu acho que é TDAH? A Valquíria não pode achar nada. Então, com bases nos testes, com bases em estudos, com bases em alguma coisa, me dá ali, cientificamente, por aquilo que aquela criança apresentou, pelos testes que eu fiz e aquela criança apresentou, então eu posso dizer que a hipótese diagnóstica dela, lembrando que é uma hipótese, quem fecha laudo é neuropediatra ou psiquiatra, tá? Então, assim, lembrando, a hipótese diagnóstica dela é TDAH. Lembrando que eu tenho que ter embasamento científico. A criança me apresentou resultados X. E lá no CID, tá? Eu não vou me estender, gente. E lá naquele CID, que é o livro onde os médicos fazem noção dali do diagnóstico. Eu tenho ali aquelas referências bate, eu posso falar que é uma hipótese diagnóstica, porém, cabe ao médico laudar, tá? Então, vamos lá. Fiz isso. A criança apresentou
fiz anamnese, tenho lá as queixas de TDAH, eu preciso saber agora, então eu já sei como que é a rotina dessa criança, eu já sei como é o psicológico dessa criança, isso vindo dos pais, tá? Porque na realidade eu ainda não conheço a criança, eu vou começar a conhecer agora, que seria a terceira sessão. E então, a criança, quando ela vem, eu já tenho mais ou menos uma noção daquilo que os pais acham que é a criança, né? Então ali vamos supor que seja uma criança em idade de 7 anos, né? Então uma criança em idade de 7 anos, a criança já está alfabetizada. A criança pode apresentar ainda algumas dificuldades na aprendizagem? Pode, né? Ela pode estar apresentando ainda algumas dificuldades, né? Porque ela acabou de sair, ainda está na fase do processo de alfabetização, né? Então, assim, a gente sabe, lembrando que a gente tem que saber também quais são as fases de aprendizagem dessa criança. Porque, por exemplo, chega uma criança lá de 5 anos com os mesmos sintomas que ela, com as mesmas características dela. Gente, é normal, porque uma criança de 5 anos não é alfabetizada ainda. Então, assim, a gente precisa saber esses processos, tá? Então, lá, já sei disso aí. Então, assim, o que eu vou começar a fazer? Vamos começar a testar, vou separar os testes para fazer com essa criança. Os testes que são cabíveis, né? Habilidades de matemática, habilidades de leitura, habilidades de escrita, o que a criança sabe fazer. Vamos fazer a EOCA, que eu acho super importante para que a gente conheça o vínculo da criança com os materiais escolares, quais são o vínculo que ela tem, é super importante. Fazemos as provas piagentianas, que também são super importantes durante o nosso processo de avaliação. E assim, uma coisa que eu costumo dizer sempre: é importante ter provas projetivas durante o processo de avaliação? É, porém, requer muito do psicopedagogo. O psicopedagogo, ele precisa saber interpretar desenhos. Se o psicopedagogo não consegue, não é qualificado para isso, não tem o porquê apresentar, pedir para a criança fazer um desenho, porque ele não vai conseguir interpretar, né? É a mesma coisa se alguém me mostra um desenho aleatório. Eu não posso avaliar esse desenho, porque eu não sei qual é as características dessa criança, eu não sei eu não tenho antecedente nenhum dessa criança, então eu não posso avaliar. Eu tenho que ter todo um contexto. Então, assim, pare para pensar e veja se você realmente consegue avaliar um desenho. Se não, use outros materiais, use outros instrumentos para que você consiga avaliar essa criança, que nós temos inúmeros, tá? Nem que eu falei, nós temos o IAR, nós temos a EOCA, temos as provas piagentianas, temos o TDE. Eu não vou entrar discriminando sobre eles, depois eu venho gravando um vídeo separadamente sobre, que já me pediram, bastante pessoas me pediram para gravar um vídeo sobre o TDE. O TDE ele é bem complexo, então assim, de uma outra vez eu venho para fazer isso, tá, gente? Então assim, fiz todas essas testagens com as crianças. Vou utilizar jogos? Sim, nós temos jogos ótimos no mercado, que não é simplesmente um jogo. Além de ser um jogo, ele vai estar ali avaliando várias habilidades das crianças, tá? Nem nós temos jogos que você vai conseguir ver da criança, se ela tem um bom desempenho, o que ela consegue ver um problema lá na frente, ela consegue resolver problemas. Então, assim, tem vários testes que nós podemos fazer com embasamento científico, tá?
Eu estou dizendo desses testes com embasamento científico, para que nós possamos avaliar essas crianças. Feito todo o processo de avaliação, que nós vamos estar estipulando esse processo de avaliação de quanto tempo eu no meu praticar de clínica, eu faço em 8 sessões, desde a anamnese até a devolutiva. Então, são 2 sessões com os pais, anamnese e devolutiva, e eu tenho ali 6 sessões com as crianças, com a criança, né? Que ali eu vou estar dividindo da forma que eu achar necessário para fazer todas as testagens, estar fazendo a devolutiva no final. Quando eu faço isso, gente, esse processo da devolutiva, o que é esse processo da devolutiva? Depois de eu ter feito todas as testagens, todas as suspeitas, tudo, aí eu venho montando, tá? Aí eu chamo os pais novamente e vou apresentar para os pais todo o resultado que que essa criança, no caso, me apresentou. Uma coisa que temos que tomar muito cuidado. A criança, ela está passando por um processo, tá? Então, nunca eu posso falar, por exemplo, que a criança não sabe fazer uma conta de matemática, porque ela não sabe hoje. Amanhã ela vai conseguir fazer se nós despertarmos começarmos a fazer algumas testagens com ela e ensinar para ela o caminho. Porque às vezes a criança, ela tá com 7, 8 anos, ela já deveria saber? Sim. Só que algum momento ou uma metodologia ensinada que ela não conseguiu pegar, por algum momento lá atrás, ela não conseguiu fazer. Então, é isso que a gente vai vir corrigindo, tá? E agora, nesse momento que os pais, quando vêm, que você vem para poder dar o resultado, né, que você vem dar a sua hipótese diagnóstica, ele já está esperando, eles estão ansiosos, porque eles não sabem o que vai acontecer. Ah, eles vão ter que ir para neurologista. Às vezes você fala neurologista, eu já tive pais no consultório de você falar de encaminhar para o neurologista, eles chorar. Porque eles acham que um neurologista só procura um neurologista quando a criança é louca. Então você tem aquele processo de estar realmente, você tem todo cuidado de falar com os pais. Porque você não sabe ali, como eu falei no início, como ele vai interpretar aquilo que você vai falar. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Fechando essa devolutiva, aí sim você vai fazer os encaminhamentos necessários, depois que você já fez todas as testagens, vai fazer todos os encaminhamentos necessários, se há necessidade de ir para um psicólogo, se há necessidade de ir para um neurologista, para um fono. Aí você vai ver daquilo que a criança precisa, explicando para os pais o que cada um desses profissionais vão fazer. Ah, o psicólogo ele é responsável por quê? Ai, meu filho está com problema psicológico? Não, né? Não, o psicólogo, ele é aquele responsável pela parte emocional. Então, como seu filho apresentou isso e isso, o psicólogo, que cabe a ele vai explicar melhor para você. E deixa o psicólogo explicar qual é a função dele. Né? Porque aí é aquele negócio, cada um explica o seu. Né? A mesma coisa com o neurologista. Meu filho é louco? Não. Pessoas que têm dores de cabeça demais, para onde que vai? É para um neurologista. Então, quando eles ouvem falar que o neurologista é um médico que também cuida de dor de cabeça, eles já, ufa, não é só médico de louco. Então, assim, são coisas que vocês têm que estar indo explicando para eles com calma, para que eles entendam, para que aí, então, comece, se for, por exemplo, uma defasagem, ou se realmente for
da competência do psicopedagogo e essa criança for ficar com você, aí sim você vai falar, olha, essa criança tem uma defasagem tal, ela apresentou isso, aquilo e aquilo outro. O ideal é que agora ela comece o processo de intervenção. O que é esse processo de intervenção? Você vai explicar para o pai como é o processo de intervenção, o que você vai fazer, porque você já tem que vir basicamente com um plano terapêutico oferecendo para esses pais, porque você vai estar fazendo uma nova venda, tá? Então você vai vir oferecendo novamente para ele um outro produto, que é a intervenção. E nessa intervenção você vai estabelecer um prazo. Olha, ele vai ficar comigo tantas vezes por semana, tantas horas, não sei como cada um vai trabalhar, no que nem eu faço assim. Em alguns casos extremos, até 3 vezes por semana, tá? Então assim, ele agora, de imediato, é bom ficar 3 vezes por semana, 1 hora por sessão, né? Então vamos ficar lá 3 horas durante a semana. Vamos agendar que seja segunda, quarta e sexta. E agora nós vamos fazer uma nova reavaliação daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, assim como você achar que deve fazer. Montando o plano terapêutico, a criança apresentou déficit aqui, então eu vou fazer com a criança isso, eu vou trabalhar com a criança dessa forma, para que a criança tenha um bom êxito no final do plano terapêutico. Se não tiver, nós novamente vamos sentar e vamos corrigir e vamos ver o que nós estamos fazendo de errado. Então, é basicamente assim que funciona toda a sessão psicopedagógica. Gente, tem exceções? Tem exceções. Existem crianças que no meio das intervenções você precisa já encaminhá-la, por exemplo, para um oculista, que você tá vendo que a criança, por exemplo, você tá chamando, Joãozinho faz isso, Joãozinho faz aquilo, mas você tá vendo que o Joãozinho não consegue fazer. Então você, mãe, chama o pai, chama a mãe, olha, ele não está escutando, eu preciso que você faça uma avaliação com ele, com o otorrino. Então encaminhe para um otorrino. Porque já tive crianças, tá? Onde você começa a fazer um processo de avaliação e a criança não ouve, onde você vai ver no final, a criança ela é desatenta, porque na realidade ela não ouve o professor. Então, se a criança não ouve o professor, o que prende ela numa sala de aula é uma aula estimulante, uma aula gostosa, uma aula que um professor tem uma ótima metodologia, porém ela não escuta nada do professor. Então, o que vai fazer essa criança ficar quieta dentro de uma sala de aula? Nada. Só que na realidade não é que ela tem TDAH, ela tem TDA. Não é nada disso. Ela só não ouve. Então nós temos que abrir o nosso leque e realmente estar atento a tudo, tá? Então assim, abram a visão de vocês para que realmente vocês estejam atentos a tudo. Vejam postura da criança, pega de lápis, vocês têm que estar atento a tudo. Tudo pode estar acontecendo com essa criança. Imaginem vocês uma criança que nasce com 20% de audição. Então, para ela, esses 20% de audição é normal. Não é errado. Agora, uma criança que perde a audição, ela vai saber falar, eu não estou escutando direito, porque ela ouvia. Mas uma criança que nasceu com 20% de audição, ela não sabe. Então, nós temos que averiguar tudo, tá? É essa a nossa função. Então, se tá ali formado o nosso plano psicopedagógico. Passei para vocês aí um passo a passo de tudo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de acionar o sininho para que vocês recebam sempre todos os vídeos que eu for postando aqui. Dá aí o seu joinha, curte aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!